Eu não canso de, não cesso, pelo menos, de ficar impressionado com a capacidade que o Peter tem, que o juiz Peter tem, não só de se expressar no nosso idioma, como também seu profundo conhecimento do direito brasileiro. Peter, penso que tocou em pontos fundamentais que sejam uma comparação e com resultados frutíferos para nós. E, nessa perspectiva, portanto, então, espero que o debate possa prosseguir. Para isso, então, passo desde logo a palavra ao professor Gustavo Badaró. Gustavo, você vai precisar de um microfone. Não, põe o de mesa para ele. Bom dia a todos. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite que me foi feito, cumprimentar todos os membros da mesa, o Sérgio, o Flávio, o Peter, pela brilhante exposição, não só por nos trazer relevantes informações sobre o funcionamento do sistema nos Estados Unidos, mas também por destacar aspectos para que nós possamos tentar estabelecer um parâmetro de comparação. Saudar o professor e ministro Alexandre de Moraes, que participou da minha banca de concurso de admissão na faculdade, cumprimentar os colegas e amigos presentes, saúdo na plateia e faço em nome do presidente Fernando Henrique Cardoso. É uma honra. Tive a oportunidade há muito tempo de trabalhar no Ministério da Justiça, no governo de Vossa Excelência. É um prazer poder voltar aqui nesta condição. Eu vou tratar de alguns aspectos pontuais no que digam respeito ao interesse de uma eventual cooperação colaboração premiada e o intuito de comparar com alguns aspectos que foram mencionados pelo professor e juiz federal Peter. A primeira questão que me parece importante, e discutimos ontem e hoje, antes do início, é uma questão de mentalidade, né? Nós temos, e o Flávio dizia antes do início, desde, ou pelo menos até a década de 90, muito claro uma ideia de obrigatoriedade da ação penal, que tudo entre nós deveria se resolver através de um processo, né? E quando eu falo processo, era aquele processo longo e demorado, não um processo abreviado, encurtado, como um processo com o plea bargain. Ou seja, tinha que haver uma investigação, tinha que haver uma denúncia, uma resposta do acusado, que era uma resposta normalmente de confronto, a produção de provas para que o juiz verificasse quais das duas versões mereciam crédito e, por fim, a sentença. Esse modelo ele começa, vamos dizer assim, a ser minado, primeiro com a Lei 9.099, que passa a admitir a transação penal para as infrações de menor potencial ofensivo, embora esse acordo envolvesse apenas penas de multa e restritivas de direito, mas não acordos sobre a liberdade. Depois, nesta mesma lei, em relação às infrações de médio potencial ofensivo, o Instituto da Suspensão Condicional do Processo, que não impedia o processo porque a denúncia era oferecida, mas não era necessário que se provasse a culpa do acusado, ele aceitava determinadas condições, que na prática eram muito semelhantes às penas restritivas de direito, e ao final de um período, cumprindo aquelas condições, ele tinha declarado extinta a punibilidade. Então, isso entrou entre nós, nesse período, de uma forma, digamos assim, tímida, para pequenas infrações. E, justamente naquela época, o argumento era: não podemos transacionar com a liberdade, né? A liberdade não é passível de um acordo. E, depois disso, isto vem sendo desmistificado através de uma série de leis, desde a década de 90, como foi lembrado pelo Peter, desde a lei de crime organizado, que instituiu uma possibilidade de redução da pena pela confissão do acusado e por indicar quem eram os demais membros da prática de determinados crimes. Isto veio evoluindo em outras leis, leis de tráfico de drogas, leis de lavagem de dinheiro, lei de crimes contra o sistema financeiro nacional, mas num aspecto muito tímido, ou seja, a lei apenas estabelecia um benefício sancionatório, um prêmio, uma redução da pena ou uma mudança da espécie de pena para quem colaborasse. Não havia uma disciplina processual de como realizar esse acordo. Acho que esta foi, além de uma questão de um certo momento ou de uma quadra histórica em que parece que
a insatisfação social com a corrupção atingiu os níveis máximos tolerados. Mas, em 2013, a Lei do Crime Organizado, acho que a grande novidade que ela trouxe foi estabelecer um procedimento de como se realizar este acordo. Até então, não havia nenhuma regra processual sobre o acordo, só regras de direito penal. E foi a lei que estabeleceu que o juiz não participa da fase da negociação do acordo, que a negociação do acordo deve se dar entre o investigado ou acusado e o Ministério Público, ou entre o investigado e o acusado com a autoridade policial sob a supervisão do Ministério Público. Esta lei estabeleceu certos direitos para o réu que colabora, mas também certas obrigações, como ele não poderia utilizar o direito de permanecer calado, de não produzir prova contra si mesmo e deveria depor todas as vezes que ele fosse convocado para assim o fazê-lo. Estabelecia algumas limitações de quem não poderia obter os benefícios máximos, desde que fosse, por exemplo, líder da organização criminosa. Estabeleceu também regras de valoração da prova. A lei estabelece, Peter, que ninguém pode ser condenado exclusivamente com base na palavra do delator, numa limitação ao livre convencimento, ou seja, diz que só a palavra do delator não atinge aquele estándar probatório de além de qualquer dúvida razoável. Ela é insuficiente para isso. Então, sem dúvida, nós passamos a ter uma estrutura bem mais completa sobre o funcionamento da delação premiada. Mas isso gerou uma série de dúvidas sobre como atuar com esse novo instrumento. E há um segundo aspecto que me parece bastante importante, que foi o surgimento da Lava Jato e esse instituto entra em vigor já com posições do Supremo Tribunal Federal sobre a delação premiada. Como muitos dos investigados tinham foro por prerrogativa de função, o Supremo Tribunal Federal já foi chamado, no início da lei, a se manifestar sobre várias questões da delação premiada. Então, não é um instituto que entrou, teve uma certa aplicação durante algum período só em primeiro grau, aquilo foi se sedimentando, passando para os tribunais, até alguns anos depois ter uma posição definitiva do Supremo Tribunal Federal. As questões estão acontecendo e essas discussões são atuais e o próprio Supremo vem se posicionando sobre essas questões, né? A nossa lei também estabelece um juízo homologatório do acordo para que o juiz verifique aspectos, nesse primeiro momento, de voluntariedade do acordo. Para isso, ele pode, inclusive, fazer uma audiência reservada com o acusado e aspectos de legalidade e regularidade deste acordo. Mas, depois disso, e essa também é uma diferença, acho que as delações entre nós têm sido muito mais voltadas e geram muito mais preocupação com a figura do delatado do que com o delator em si. Toda a polêmica que a delação causa é muitas vezes em como ela será utilizada por pelo Ministério Público para processar e condenar as pessoas que são mencionadas pelo delator como autores de crimes. A preocupação não é tanto com a figura do delator, com a pena que será aplicada ao delator, com a redução que o delator vai obter, ou como o acordo será cumprido em relação a ele. E esse aspecto do potencial probatório que esta delação terá em relação aos delatados me parece algo bastante importante. E aqui vejo uma diferença cultural muito grande, né? Seguindo um trabalho que eu gosto muito, o professor Damasca aponta a diferença em relação ao exercício do poder entre sociedades que atuam de uma forma coordenada ou horizontal e que procuram resolver os seus problemas e sociedades que funcionam numa estrutura verticalizada, hierarquizada. Nós temos muito disso, né? Há expressões populares como vá reclamar para o bispo, ou seja, ainda que não uma autoridade pública, uma autoridade eclesiástica. Nós normalmente só aceitamos a privação de um direito quando temos a última palavra do órgão mais alto na hierarquia que pode negar aquele direito a nós. Então, além da diferença entre obrigatoriedade, que para nós sempre foi algo muito forte da ação penal, e discricionariedade no modelo americano, acho que esta outra questão muito mais cultural de como a sociedade vê a atuação do poder punitivo, não aceitando tão facilmente uma decisão
sem que eu tenha uma verificação, e muitas vezes os diversos graus de jurisdição, daí toda a discussão do Supremo Tribunal Federal de quando a decisão é eficaz, se é só com o trânsito em julgado ou com a decisão de segundo grau, justamente porque o réu no Brasil, pelo menos o que não faz o acordo, ele realmente não se conforma. E ele quer ir subindo todos os graus de jurisdição, todos os níveis, e só quando ele obtiver a última resposta que ele irá aceitar. Isso, a princípio, portanto, poderia levar a uma contestação dos resultados da delação, principalmente em relação à condenação dos delatados, mas nós verificamos um fenômeno diverso e que me preocupa bastante num certo sentido. É que a aceitação do resultado da delação premiada, e aí há também uma questão ideológica. Hoje, no Brasil, quem se disser não contrário à delação premiada, porque também não imagino um processo penal brasileiro mais sem delações premiadas, mas que quer estabelecer limites, controles, certos níveis de utilização da delação premiada, é imediatamente taxado como um inimigo da Lava Jato e quase que por reflexo um partidário da corrupção, alguém que aceita a corrupção e que é contra a Lava Jato porque a Lava Jato quer acabar com a corrupção. E a delação premiada seria o grande mecanismo de combate à corrupção. Então, se você é contra a delação, você é contra a Lava Jato, sendo contra a Lava Jato, você é favorável à corrupção. Mas entre nós, em caminho para o encerramento, não é isso que ocorre. Os elementos que surgem de uma delação premiada são aceitos pela sociedade, são acolhidos quase que imediatamente como algo que demonstra uma verdade inexorável. E aqui o professor Rui Cunha Martins, de Portugal, usa uma dicotomia que me parece muito interessante para explicar esse fenômeno, que ele fala numa verdade da prova e numa verdade da evidência. Não da evidência no sentido de evidence, de meio de prova, mas na evidência no sentido muito particular que essa palavra tem para a língua portuguesa. Evidente é o que é claro, o que dispensa prova, o que não é necessário de qualquer demonstração. Aliás, gera um desamor à prova e ao contraditório, porque isso não é necessário, exatamente porque aquilo é evidente. E a evidência, nesse sentido, se satisfaz muito rapidamente com um mero juízo de plausibilidade. E diante dos milhões e milhões de dólares, às vezes, que são encontrados ou que alguém confessa que desviou, parece que é o que basta. Então, alguém com quem foi encontrado diz, eu vou devolver 80 milhões de reais, 100 milhões de dólares, ou alguém que é encontrado em sua residência 50 milhões de reais em notas de dinheiro armazenada em malas. O que esta pessoa falar depois disso, desse elemento que gera essa plausibilidade, ganha uma força probatória. Embora nós discutamos, no Brasil disse que a delação premiada visa buscar elementos de prova, não tem a força de uma declaração, como você disse, que aquela declaração é a prova, aquilo é a prova da culpabilidade. Isso talvez num mundo do dever ser, mas na prática o que acontece é que um delator que agregue à sua delação certos valores significativos que ele jamais poderia ganhar licitamente, isto gera um grau de evidência e de aceitação da palavra daquele delator que tudo o mais que ele disser adquire status de evidência, de algo que não necessita de qualquer prova. E mesmo o delatado que conteste isto, ou que queira se insurgir contra isso, nós sabemos, ou pelo menos a prática tem mostrado, que o processo penal de quem não aceita a delação e procura combater a delação, ele é um faz de conta. Ele é um simulacro de processo. Pode-se fazer o que quiser em termos de tentativa de defesa, que a sorte e o destino daquele processo já está traçado. Então, isso que culturalmente seria algo pouco usual entre nós, embora as referências que a delação começaram em 1990 sejam corretas num período mais recente da história, mas nas ordenações filipinas que vigoraram no Brasil em 1603, é de 1603, mas vigorou até a independência,
havia delação premiada, né, nos crimes de lesa majestade, nos crimes de falsificação de moedas. E nós temos um exemplo histórico famoso, Joaquim Silvério dos Reis foi beneficiado por uma delação premiada, teve suas dívidas abatidas pela coroa portuguesa, obteve, inclusive, uma pensão para suas esposa e filhos. Então, talvez não seja tão fora dos padrões do nosso sistema, mas me preocupa esse choque cultural, porque quando eu tiro um instituto do seu ambiente cultural, onde há raízes históricas, onde há uma certa aceitação e valores sociais em que aquilo é adequado e funciona, e levo para um outro modelo, né, isso pode gerar dois efeitos, ambos ruins. O primeiro, e para usar uma expressão brasileira, é a lei não pegar. Nós temos essa expressão, a lei que não pegou é a lei que ninguém aplica, que é inefetiva. Mas o segundo efeito, e muito mais drástico, é que esse instituto gere resultados que sequer eram conhecidos ou previstos no próprio sistema originário onde ele funcionava. E dou aqui um exemplo para encerrar. Entre nós, quando a Lei 9.099 entrou em vigor e passou a admitir a transação penal, o plea bargain, que é um instituto fundamental do direito norte-americano, que representa 95% dos casos, que pode se transacionar até com a própria pena perpétua, e que lá é usado como um elemento de confirmação de punição, de efetividade da punição, porque eu consigo muitos acordos e pena, aqui o Instituto gerou um efeito absolutamente contrário. Transação penal aqui era sinônimo de impunidade. Qualquer pessoa que chega no escritório de um advogado fala, bom, mas isso é aquilo que não vai dar nada, né? Que eu faço uma transação penal, eu pago lá uma cesta básica e não me acontece nada. Então, acho que nós temos diferenças culturais significativas. A ideia de que tudo deve ser resolvido através da legalidade de um processo pleno ainda é uma ideia que persiste entre nós. Talvez hoje mais nos meios acadêmicos do que perante a própria sociedade, porque a sociedade acaba aceitando, fala, bom, esse mecanismo pode ser rápido, eu posso estar punindo alguém com base na evidência, mas, bem ou mal, essas pessoas estão indo para a cadeia, essas pessoas estão repatriando milhões e milhões de dólares, e isso não aconteceria naquele processo normal, uma crise de ausência de eficiência do modelo tradicional. Mas acho que é importante que nós, ainda que com todas essas dificuldades, aproveitemos mecanismos e experiências onde isso existiu para que haja não uma eliminação da delação, que eu não acredito e nem acho que seja adequado. Há situações, sim, que ela é necessária, mas para que tenhamos mais mecanismos de controle do emprego da nossa delação. E principalmente em relação ao Ministério Público, para que possa haver, não é como ter um instituto sem discricionariedade, sem uma margem de discricionariedade, mas que possa haver controle, ainda que seja controle interno dentro da própria instituição. Por que eu aceitei fazer a delação com A e não com B? Por que para este eu propus aquela pena e para aquele outro eu não propus uma pena equivalente? Porque aqui nós temos um outro déficit, com isso eu termino. Lá, o Ministério Público, pelo menos no âmbito estadual, ele é eleito. E, portanto, isto dá uma legitimidade ao Ministério Público e permite um controle da população no sentido de uma resposta se aquelas delações têm sido bem ou mal feitas, elegendo ou não elegendo de novo aquele procurador-geral. E aqui nós não temos esse controle, o que não significa que o Instituto não deve funcionar, mas que nós temos que ter cuidado para que essa discricionariedade tenha, junto com ela, um grau de transparência que permita esses controles. Eu agradeço a oportunidade e acho que eventos como esse, capitaneados pelo Flávio, acolhidos pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, estão nessa linha. Não de aceitar o Instituto e dizer é bom só porque é novo, nem de negar e falar é ruim só porque é estrangeiro, mas de buscar trazê-lo para a nossa cultura, aprimorá-lo e fazer com que ele possa funcionar adequadamente, se não nos mesmos moldes originais, mas abrasileirado, ou termos uma delação premiada morena e de acordo com a nossa cultura. Muito obrigado.